Sejam bem-vindos ao canal Entre Fontes e Fatos na Política. Aqui, vamos explorar diferentes pontos de vistas, questionar as notícias e entender o que realmente está por trás dos acontecimentos políticos no nosso país. Vamos à conversa de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre uma palavra que sempre aparece nas conversas sobre política: o sistema. Essa é uma expressão forte. Ela está presente em protestos, debates e nas conversas de mesa de bar. Mas afinal, o que significa o termo o sistema? Vem comigo e vamos desmontar essa ideia juntos. Ok, quando falamos em sistema político, no sentido técnico, nós estamos falando da engrenagem que faz o Estado funcionar. É como se fosse o esqueleto do país. A estrutura que define como as decisões são tomadas, quem participa delas e como as regras são criadas e aplicadas. Essa máquina tem funções essenciais. São elas a de tomar decisões coletivas, representar a população, mediar conflitos, distribuir poderes, garantir a estabilidade do governo e legitimar esse governo. E quem faz parte do sistema? O sistema técnico é formado pelas instituições formais. São elas o executivo, o legislativo e o judiciário. Os órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, por partidos políticos, movimentos sociais, sindicais, a imprensa, os grupos de interesses e nós, os eleitores. Para entender como o sistema deveria funcionar, a gente recorre ao cientista político chamado Robert Dahl. Ele explica que a democracia passou por duas grandes transformações. A primeira foi lá na Grécia Antiga, onde as cidades eram pequenas e a participação política era direta, mas ela só funcionava para poucos. A segunda transformação é a que importa hoje. Foi a adaptação da democracia para países grandes, diversos e complexos. A participação direta nesse caso ficou impossível, então nasce a ideia de representação política. É nesse contexto que Dahl cria o conceito de poliarquia, um conjunto de instituições essenciais para uma democracia moderna. Segundo Dahl, uma poliarquia precisa ter cargos eleitos, eleições livres, liberdade de expressão, informação alternativa, direito de organização, a oposição funcionando e o poder real de tirar o governante pelo voto. Esse é o kit básico da democracia representativa. Mas uma coisa é o ideal e a outra é o Brasil real. Depois de mais de 20 anos de governo durante o regime militar, a transição para a democracia não foi uma ruptura rápida e fácil. Ela foi lenta, gradual e muito controlada pelos próprios militares. O pesquisador Adriano Codato chama isso de institucionalização do autoritarismo. As instituições democráticas existiam, mas muitas vezes serviam para mascarar que o poder real continuava na mão de certos grupos. O resultado é de um presidente que precisa de grandes alianças para governar. Há grupos de controle com ampla liberdade, a influência direta do empresariado, alguns feudos burocráticos e uma herança autoritária que continua presente. É um contraste forte com o ideal de Dahl. O outro sentido da palavra o sistema é o que vamos ver agora. É o uso mais popular da palavra. É aquele que a gente vê nas redes sociais, nas ruas e nas conversas sobre política. Então, quando alguém diz o sistema é corrupto, ou o sistema não deixa ninguém chegar lá, ou ainda o sistema trabalha contra o povo, essa pessoa não está falando do conceito técnico da palavra. Ela está falando de outra coisa. Aqui, o sistema é uma espécie de clube fechado.
são aqueles políticos de sempre, os grandes partidos, as elites econômicas, a mídia alinhada e tudo aquilo que parece trabalhar para manter o status quo. É um uso emocional do termo, que nasce da frustração, da desconfiança e do cansaço. Entendido isso, agora a gente consegue juntar tudo. De um lado, o sistema técnico, com as instituições, as regras e os processos, e do outro, o sistema pejorativo, o establishment, a velha política ou a máquina de privilégios. As duas percepções existem, e entender essa diferença é fundamental, porque antes de criticar o sistema, a gente precisa saber qual sistema estamos criticando, se é o sistema técnico ou o sistema pejorativo e emocional. Então, quando a gente pergunta o que é o sistema, a resposta não cabe em uma única frase, ela não é simples, pois o sistema é estrutura, é história, é teoria, mas também é sentimento, é frustração, é crítica, e compreender esses dois lados é o primeiro passo para pensar qualquer transformação real. Obrigado por terem assistido até aqui. Nos veremos nos próximos vídeos.